Lembre-se disso. O hipócrita está preocupado com a sua imagem. O crente está preocupado com o seu caráter. Semana passada, ou retrasada, nós começamos esse texto e falamos sobre o versículo 1, no qual o apóstolo Paulo passa a mostrar que não só os gentios, mas os judeus também são igualmente pecadores, e os judeus são também condenáveis aos olhos do Senhor. O judeu que havia recebido do Senhor toda a revelação no Antigo Testamento, as alianças, recebido todas as promessas, esse mesmo judeu agora era também indesculpável, assim como os gentios, lá no capítulo 1, versículo 20, no capítulo 2, versículo 1, os judeus também são indesculpáveis diante de Deus, ou seja, são igualmente pecadores. E Paulo então continua, versículo 2, ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, quando ele diz bem sabemos que, ele está dizendo aqui, ele e aquelas pessoas que estavam recebendo a sua carta, os crentes romanos, eles sabiam muito bem que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus. Ser julgado por um pecador é o sujo falando mal lavado, o roto falando do rasgado. Porque o juízo dos homens, a instância do juízo dos homens, esse juízo é falho, esse juízo é corrompido, esse juízo muitas vezes é desonesto. Por quê? Porque o homem é falho, o homem é pecador. Mesmo quando nós somos criteriosos no julgamento, com todo cuidado, com todo zelo, podemos cometer erros. Podemos exagerar ou amenizar a situação. Nós somos injustos, mas quando se trata do julgamento de Deus, o juízo de Deus, que é segundo a verdade, desse juízo, meus irmãos, ninguém escapa inocente. Porque o juízo de Deus, a instância do juízo de Deus, ele é íntegro, ele é perfeito, ele é completo. E tendo a verdade como base, Deus não somente Deus é a verdade, através da qual todas as outras coisas são julgadas, mas Deus conhece cada um de nós no mais íntimo do nosso coração. Quando eu profiro um julgamento a respeito de alguém, eu julgo as obras da pessoa, eu julgo o que eu vejo, as obras e as palavras dessa pessoa, mas eu não posso julgar o coração, ou seja, a motivação, o que levou a pessoa a fazer aquilo. Eu só posso julgar aquilo que eu vejo, as ações, ou aquilo que eu ouço, as palavras da pessoa, mas eu não posso julgar o coração da pessoa. A intenção, a motivação da pessoa eu não posso, mas Deus não. Deus, o julgamento de Deus não tem como base as obras. Ele julga as obras também, mas o escrutínio de Deus é o coração. Ele vai no coração da pessoa e ele sabe por que a pessoa fez o que fez. E aí, meus irmãos, nós nos deparamos com a seguinte situação: nós podemos realizar coisas boas, fazer obras dignas de serem vistas pelos homens, mas com motivações totalmente torpes, com motivações totalmente sórdidas, pecaminosas. Os homens não conhecem o nosso coração, mas Deus conhece. E esse é o juízo ao qual Paulo se refere. O juízo de Deus é segundo a verdade. Essa é a verdade, ou seja, como as coisas são de fato, e não como as interpretamos, como pensamos que elas são, mas como elas são de fato. Só Deus pode fazer isso.
Deus é a verdade e Ele julga tudo e todos de acordo com a sua equidade. Ele é a medida de todas as coisas. E é por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, brincar com isso, ou negligenciar, ou levar isso de qualquer jeito. Porque haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. E ali, os nossos corações serão desvendados. As pessoas saberão quem nós somos de fato, ou que nós fomos de fato. Deus julga o nosso coração. Paulo então falando para os judeus: vocês que se acham melhores do que os gentios, vocês que pensam que são melhores do que os gentios, que estão em condição melhor, é bom que vocês lembrem que vocês são indesculpáveis. No versículo 1 ele diz: portanto és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Quem você pensa que você é para julgar as outras pessoas? Quem você pensa que é fazendo o que você faz, sendo o que você é, para condenar os outros? E aí então ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O que ele quer dizer com essa frase final aqui? Contra os que praticam tais coisas. Paulo deixa claro que os pecados dos judeus eram tão visíveis quanto os pecados dos gentios. Os judeus que se achavam santos, que se achavam puros, melhores do que os gentios, Paulo diz assim: vocês não são nem um pouco melhores. Aliás, vocês praticam as mesmas coisas que os gentios praticam. A diferença é que, enquanto os gentios praticavam e aprovavam tais pecados nos outros, os judeus hipocritamente condenavam esses pecados nos outros enquanto eles mesmos praticavam, né? O apóstolo Paulo havia dito que os ímpios, os gentios, eles não só praticavam, como também aprovavam os que procediam de forma pecaminosa. Olha lá o capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esses eram os gentios. Eles pecavam e ainda aplaudiam, e ainda ovacionavam, e ainda incentivavam outras pessoas a também cometerem aqueles pecados. Os judeus não. Os judeus olhavam para os gentios e condenavam os gentios. Isso não é coisa que se faça, isso é um pecado sórdido, isso é um pecado nojento, você é um pecador miserável. Aí Paulo disse assim: mas você, judeu, comete esses mesmos pecados. Observe que ele usa até a mesma frase, as mesmas palavras. No versículo 32 ele fala dos que tais coisas praticam. No versículo 2 do capítulo 2 ele diz: contra os que tais coisas praticam. Aplicando o versículo 2 para nós aqui, do juízo de Deus, irmãos, ninguém escapará, nenhum de nós. Nenhum de nós escapará. Eu posso escapar do juízo das pessoas, eu posso escapar do julgamento dos homens, mas eu não escaparei do juízo de Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. Eu vou fazer como Adão fez, né? Lembra? Adão, assim que pecou, assim que descobriu que estava nu, ouviu a voz de Deus, ficou com medo e se escondeu, porque estava nu. A gente ri de Adão fazer isso, mas a gente faz a mesma coisa. Quando a gente peca, uma das primeiras coisas que a gente deixa de fazer é orar.
ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando estamos lendo a Bíblia, sabemos que Deus está falando conosco. Quando estamos orando, estamos falando com Deus. E quando pecamos, nós não queremos olhar para Deus, nós temos vergonha. Não é assim? Quando a gente erra com alguém, quando a gente ofende alguém, a gente evita olhar, a gente fica sem graça, fica sem jeito. Às vezes fica até com medo de olhar e levar uma repreensão, não é assim? Fazemos igualzinho Adão fez, Adão e Eva, igualzinho, não muda nada. Estamos procurando uma moita para nos escondermos de Deus, da mesma forma. Mas não adianta a gente querer fugir da presença de Deus, como disse o salmista: para onde eu fugirei da face do Senhor? É impossível fugir dos olhos de Deus, Ele está em todo lugar e Ele vê todas as coisas. Também não adianta mudar o nome. Vou mudar o meu nome. Bem, não serei mais Olivar, agora vou mudar meu nome para Gervásio. Eu tinha um primo chamado Gervásio, por isso que eu lembrei dele agora aqui. Vai ter família com nome esquisito, né? Vamos ser sinceros, né? Olivar, Gervásio, meu Deus do céu. Gervásio, eu mudei meu nome, pronto. Não adianta. Eu continuo sendo a mesma pessoa pecadora, continuo sendo o mesmo pecador, o mesmo miserável. Em vez disso, eu devo buscar mudança no meu caráter, mudança no meu coração. E ainda que se digam por aí, né, as filosofias, as psicologias, as terapias digam por aí que é impossível você mudar o caráter de uma pessoa, isso é mentira. A Bíblia diz que é possível sim. O nome disso é conversão. Deus transforma o caráter do pecador, por mais duro que ele seja, por mais hipócrita que ele seja, por mais depravado que ele seja, Deus pode transformar. O Evangelho transforma personalidades. Também não adianta colocar a culpa em outra pessoa. Não, eu pequei, não, foi a mulher que tu me deste, não foi isso que Adão falou? E Eva olha e diz assim: não, Senhor, foi a serpente que me enganou, um pondo a culpa no outro. Dá até para imaginar a serpente naquela hora ali, quando Deus olha para ela, ela com o rabinho assim, procurando alguém para poder acusar, mas não tinha mais ninguém, né? Não adianta você pôr a culpa em outra pessoa. Aliás, só tem uma pessoa que levou a sua culpa. Essa pessoa foi o Senhor Jesus. E Ele não foi vítima, Ele foi voluntário. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Isso nunca aconteceu, irmãos. Sabe por quê? Porque todo mundo é ruim, todo mundo não presta, todo mundo é mau. Aliás, só aconteceu uma vez. Coisas ruins aconteceram a uma pessoa boa. Foi uma só vez. E ainda assim mesmo, essa pessoa foi voluntária. Foi o Senhor Jesus. Ele morre na cruz por nós, Ele assume a nossa condenação. Então, em vez de você ficar pondo a culpa no outro, dizendo assim: mas eu agi assim porque o outro fez assim. Eu falei isso porque o outro falou isso de mim. Em vez de você ser a vítima da história e ficar se vitimizando e pondo a culpa nos outros, olhe para Jesus. Clame a Ele por perdão. Ele morreu na cruz para levar a sua culpa, para levar a sua condenação, para que você não fosse lançado no inferno, para que você não fosse condenado. Culpado nós continuamos sendo, nós somos culpados. Mas só que não há mais nenhuma condenação. Paulo vai dizer isso mais à frente na carta aos Romanos. Não há mais nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Que mensagem maravilhosa. Então não fique jogando a sua culpa para outro, mas busque ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele sim pode dar jeito nessa situação. Somente aqueles que correrem para Cristo e nele se abrigarem é que serão salvos da ira de Deus. No dia do juízo final, no dia em que Deus exercer o seu juízo contra todos os pecados e contra todos os pecadores, só
escaparão do juízo de Deus, só sairão ilesos aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Se você estiver confiando nas suas obras, se você estiver confiando no que você fez, de bom, de bonito, quero dizer para você que você vai com todas essas obras bonitas para o inferno. Não vai resolver nada. Ou você confia nas obras de Jesus, ou você vai para o inferno. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, a Bíblia diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, novamente a expressão, né? Tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Tu, ó homem, essa expressão, ela é carregada de sentido, né? Anteriormente, no versículo 1, ele disse algo parecido, né? Ó homem, quando julgas, ó homem. Então ele está dizendo aqui para os judeus, tu, ó homem. Ele usa no singular, porque ele está dirigindo a cada um. Por exemplo, essa mensagem que eu estou trazendo para a igreja é para cada um de nós. Não adianta você ficar olhando para o lado e dizer assim, bem que o fulano poderia estar aqui para ouvir isso, né? Ele que precisava ouvir isso, você não precisa? Ainda que eu traga a mensagem no coletivo, mas eu estou falando individualmente com você. É que eu não vou ficar citando o seu nome, o nome de todo mundo aqui, em todo momento, senão não vou sair daqui hoje, né? Mas eu falo na coletividade, mas me dirigindo ao indivíduo. É o que Paulo está fazendo. Ele fala na coletividade dos judeus, para o povo judeu, mas aqui quando ele diz, tu, ó homem, ele está chamando a responsabilidade de cada um. Quem você pensa que você é? Que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas? Você pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? O judeu pensava assim, bem, eu recebi a revelação de Deus no Antigo Testamento. O povo judeu é o povo da aliança. O povo judeu recebeu as promessas de Deus. O povo de Deus, ou o povo judeu, é o povo querido do Senhor, é o queridinho de Deus. Então não importa o que eu fizer aqui, eu vou escapar do juízo de Deus. Por quê? Porque eu sou membro da aliança. Tem muito crente pensando isso, sabia? Eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano reformado. Eu sou batista reformado. E eu estou... Não, meu irmão, calma. Se você não estiver em Cristo, você pode estar onde você quiser. Se você não estiver em Cristo, você não escapará do juízo de Deus. Não é porque você pertence a essa ou aquela igreja, não é porque você é esse ou aquele ser humano, que você vai escapar do juízo de Deus, porque ninguém escapará do juízo de Deus. Até mesmo os eleitos serão julgados por Deus no dia do juízo. Até mesmo os salvos, os filhos de Deus, aqueles que herdarão a glória eterna, serão julgados para receberem conforme as suas obras. O nome disso é galardão. Os ímpios não, eles serão julgados para serem lançados no inferno. Mas nós seremos julgados por Deus, as nossas obras serão trazidas às claras, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Sabe aquele pensamento que ficou só na sua cabeça, você não compartilhou com ninguém, de tão vergonhoso que é, naquele dia será revelado. Mas para que seja dado o veredito e dizendo assim, por você o meu filho morreu na cruz, e o sacrifício do meu filho abre as portas da glória eterna para você. É para isso que nós seremos julgados. Para que Deus, nos eleitos, Deus seja reconhecido e louvado como Deus gracioso, Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus de amor, mas também que Ele seja revelado nos ímpios como o Deus justo, o Deus irado contra os pecadores, o Deus que se ira contra os pecados dos homens e contra os pecadores. Então não caia nessa conversinha fiada de que Deus
odeia o pecado, mas ama o pecador. Não vem com essa conversa, não. Pecador amado por Deus é aquele que é amado em Cristo Jesus. Não é porque ele é pecador, mas é porque ele está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo receberá a ira de Deus. Você está em Cristo Jesus, eu lhe pergunto? A sua fé está em Cristo? Ou você está confiando num sistema doutrinário, ou você está confiando na sua obediência, nas suas obras, ou você acha que Deus vai passar um pano para mim no dia do juízo, porque Ele viu que eu me esforcei. Não, Deus não vai fazer isso. Ele não vai atenuar a situação. Se você não estiver em Cristo, você já está no inferno. João capítulo 3, versículo 36 diz isso. Todo mundo decora João 3,16, mas o 36 ninguém decora, não sei porquê. Abra sua Bíblia comigo lá em João 3,36. João 3,36. E faça o favor, decore João 3,36. E quando você usar João 3,16 para evangelizar alguém, use também o 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. O que é se manter rebelde contra Jesus? É não dar ouvidos a Jesus. É não entregar a sua vida a Ele, é não confiar nele. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Não verá. Esquece, o céu não é para você. Mas sobre ele, o quê? Permanece a ira de Deus. Se a ira de Deus permanece, é porque ele já está na ira de Deus. Você permanece no templo. Você está permanecendo no templo na hora da mensagem. Você está aqui. Da mesma forma, a ira de Deus permanece sobre aquele que não está em Cristo. Pergunto novamente: você está em Cristo? Repito essa pergunta, porque é importante você sair daqui com essa resposta bem clara em seu coração. Você está em Cristo? Bem, Paulo então continua dizendo: tu, ó homem, que condenas os que tais coisas praticam e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo? Essa pergunta retórica, não é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você já sabe a resposta. E qual é a resposta que todo ser humano deve dar a essa pergunta que Paulo faz? Não escaparei do juízo de Deus. É uma negativa, uma resposta negativa. Não escaparei do juízo de Deus. Um dia eu estarei diante de Deus, diante do tribunal de Deus, e tudo em mim será trazido às claras. Tudo em mim será exposto, para que Deus seja então glorificado em minha vida. Eu pergunto: naquele dia Deus será glorificado na sua vida como Deus gracioso, misericordioso e salvador, porque Ele te salvou? Ou Ele será glorificado na sua vida como Deus justo, que derrama a ira dEle contra o pecado, contra o seu pecado? Se for o primeiro, você entrará na glória eterna. Se for o segundo, você vai para o inferno. Como será aquele dia para você? Aplicando o versículo 3 para nós, esse versículo está falando de hipocrisia. Porque quando eu condeno uma obra de alguém e eu pratico a mesma coisa, eu sou o quê? Hipócrita. Só que a hipocrisia, ela tem duas formas de se manifestar. Temos a hipocrisia que é falsidade e a hipocrisia que é moralismo. Deixa eu explicar para você aqui. Falsidade. A hipocrisia relacionada à falsidade é aquela que só Deus sabe, só Deus vê, e ela está oculta aos olhos das pessoas.
A hipocrisia relacionada à falsidade é aquela que você olha para mim e diz assim: puxa vida, o Olivar é um santo homem de Deus, que homem temente a Deus, que homem, que servo de Deus. Eu quero ser um crente igual o Olivar é. Mas eu não sou isso que você está vendo. Eu abrigo em meu coração pecados. Eu tenho práticas escondidas que você e ninguém sabe. Só Deus. Porque Deus vê todas as coisas. O nome disso é falsidade. Eu estou sendo falso. Eu pareço ser um crente, eu pareço ser um homem piedoso, eu pareço ser um servo de Deus, um salvo, alguém que está caminhando para a glória eterna. Mas Deus olha para o meu coração e diz assim: eu sei quem você é, rapaz. Você esconde um monte de obras que ninguém vê, que ninguém sabe, e você esconde das pessoas, mas você não esconde de mim. Essa hipocrisia é falsidade, é a falsidade. E o moralismo? Moralismo é aquilo que os judeus estavam fazendo aqui. Eu levanto a minha voz e digo: isso que você está fazendo é pecado, isso que você está fazendo é horrível, abandone esse pecado, e de repente alguém me pega fazendo exatamente isso. Eu digo para você: você não deve mentir, mentir é pecado, você mentiu, que coisa horrível, você é um mentiroso. E aí daqui a pouco alguém diz assim: mas espera aí, Olivar, aquele dia você me disse tal coisa e não foi assim não, você também mentiu. Não, foi um lapso de memória, não foi mentira. É mentira, o nome disso é moralismo. E meus irmãos, se tem uma coisa que é tão desagradável quanto estar ao lado de um pecador inveterado, de um pecador que não está nem aí para a glória de Deus e peca e vive de forma deliberada, de forma deliberadamente pecaminosa, é estar do lado de alguém que é moralista, alguém que você sabe que ele não é nada daquilo que ele está dizendo que ele é. E as obras dele, você vê as obras dele e você sabe: esse cara não é crente coisa nenhuma, está posando de santo, até engrossa a voz para falar, ora em público, quando está orando em público, engrossa a voz, pomposo. Aí sai aqui, você vê ele tratando a esposa dele com casca e tudo, você vê ele falando grosseiramente com a esposa. Ué, mas cadê aquele vozeirão bonito que ele estava na hora da oração, parecendo, né? Agora aqui, agindo desse jeito, o nome disso é moralismo. É hipocrisia também, tá? Tudo é hipocrisia. Só que esse moralismo a gente vê, as pessoas veem em nós. É o famoso: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é moralismo. E Paulo está condenando exatamente isso aqui nos judeus. Vocês são moralistas, hipócritas moralistas. Vocês falam da lei de Deus, mas vocês são os primeiros a quebrarem. Vocês acusam, levantam, apontam o dedo em riste para os outros, acusam os gentios, mas vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam. Você fala contra o adultério, mas está olhando para as outras mulheres de forma indevida, ou para outros homens de forma indevida. Você fala contra o roubo, contra a extorsão, contra a corrupção, mas você vive fraudando as suas notas fiscais, sonegando imposto. Eu sei que você faz isso, Paulo está dizendo, seu hipócrita, moralista. E assim, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque um crente não é hipócrita, um crente verdadeiro não é hipócrita.
E um hipócrita não é crente. Hipocrisia e fé não andam juntas. São totalmente distintas uma da outra. A fé em Cristo não é só um ato de crer em Jesus, mas é um ato de obedecer ao Senhor Jesus. E a hipocrisia faz o quê? Você agir de forma completamente diferente daquilo que você diz crer. Um crente não pode ser hipócrita. E se algum hipócrita se diz crente, ele não é crente. Ele está se enganando. E aqui, meus irmãos, fica essa mensagem para nós. Um hipócrita faz tudo para esconder das pessoas quem realmente ele é. Porque o seu temor não é temor a Deus, mas é temor aos homens. Ele tem medo do que os homens vão pensar a respeito dele. Ele tem medo do que as pessoas vão pensar dele. Então, ele mantém-se na sua hipocrisia. Ele está preocupado com a reputação, está preocupado com a sua imagem. E ao deparar-se, um crente não se deixa levar pela hipocrisia. Ao deparar-se com o pecado em seu coração, ele volta-se para Deus, arrependido, pede perdão, reconcilia-se com o Senhor. Se ele pecou contra alguém, ele se prepara para restituir o mal que ele fez à pessoa. Ele se prepara para isso, e ele age assim. Ele pede perdão, ele concede perdão. Se ele ofendeu, ele procura reparar a honra do outro. É assim que um crente age. Por isso que um hipócrita nunca será um crente, e um crente jamais deve ser hipócrita. No menor traço de hipocrisia que você encontrar em seu coração, lute ferozmente contra isso. Lembre-se disso. O hipócrita está preocupado com a sua imagem. O crente está preocupado com o seu caráter. Há uma diferença muito grande. Um está preocupado em sempre ser visto como o exemplar. O crente não. O crente está preocupado em ser exemplo. Ele está ocupado e preocupado em ser exemplo para os fiéis, exemplo para os demais. Eu encerro aqui perguntando: você está mais preocupado com a sua imagem ou com o seu caráter? A resposta que você der definirá se você é um hipócrita ou se você é um crente de verdade. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Semana que vem nós continuamos os próximos versículos.